Você já parou para pensar que talvez você esteja perdendo a sua vida bem diante dos seus olhos, sem nem perceber? Que os dias estão passando, a rotina te engole, e quando você se dá conta, já foi mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Acorde, foque em você agora, porque ninguém vai fazer isso por você. Talvez essa seja a virada que você precisa. Talvez esse vídeo seja o seu ponto de ruptura com o piloto automático que tem te roubado a vontade de viver de verdade. Hoje eu vou te mostrar como o estoicismo, uma filosofia antiga, mas absurdamente prática, pode te despertar para uma nova forma de ver a vida. E não é papo filosófico distante. É direto, é urgente, é sobre você, aqui e agora. Então fica comigo até o fim, porque esse vídeo pode, sim, mudar a maneira como você enxerga os seus dias. E se em algum momento algo aqui tocar você, comenta aqui embaixo. Me conta, você sente que está perdendo a vida sem perceber? Eu vou estar lendo e respondendo os comentários. Já se inscreve no canal. O que é estoicismo e por que ele pode mudar sua vida agora? O estoicismo não é uma filosofia feita para ser admirada em livros antigos. Ele foi criado para ser vivido. E talvez você nunca tenha ouvido isso dessa forma, mas o estoicismo não nasceu para filósofos em bibliotecas. Ele nasceu no meio da bagunça do mundo real, no caos da política romana, na dureza das guerras, nas dores da perda, da traição, da solidão. Ele foi moldado por pessoas comuns, que enfrentavam dilemas muito parecidos com os seus: ansiedade, medo do futuro, frustração com o que não podiam controlar. A grande sacada é que o estoicismo não tenta eliminar os problemas da vida, mas sim mudar a sua postura diante deles. E quando você muda isso, você muda tudo. Imagine acordar num dia difícil, trabalho acumulado, cobrança dos outros, preocupações martelando a mente. Um estoico não fingiria que está tudo bem. Ele olharia para isso e pensaria: o que está sob meu controle? O que depende de mim? Só isso importa. O restante, ele deixa ir. Porque tentar controlar o incontrolável é como remar contra a corrente com o barco furado. Você se esgota e não sai do lugar. O estoicismo te ensina a parar de desperdiçar energia com o que está fora do seu alcance e focar no que realmente pode ser transformado. Você. Muitas vezes, a gente procura mudança em lugares errados. Um novo emprego, uma nova cidade, uma nova pessoa. Mas a verdade brutal e libertadora que os estoicos nos ensinam é que a mudança real começa dentro. Não adianta trocar o cenário se você continua vivendo com os mesmos pensamentos que te sabotam. E essa é uma chave poderosa: mudar a forma como você interpreta a vida, em vez de tentar mudar o mundo à força. Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia que a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E se você sente que os dias estão passando sem que você realmente viva, talvez esteja exatamente nesse ponto, desperdiçando o agora, tentando consertar o que está fora. O estoicismo te convida a olhar para dentro, a cultivar virtudes como coragem, sabedoria, justiça e temperança, a criar uma fortaleza interna que não desaba diante da opinião alheia, nem se rende ao primeiro desconforto. E não é sobre se tornar frio ou indiferente. Pelo contrário, é sobre sentir profundamente, mas não ser refém dos sentimentos. É sobre pensar com clareza, mesmo quando tudo parece desmoronar. É sobre agir com propósito, e não por impulso. Agora, para e pensa. Quando foi a última vez que você viveu um dia inteiro presente, consciente, sem se deixar levar por distrações ou preocupações inúteis? Quando foi que você realmente sentiu que estava no comando da sua própria mente? O estoicismo pode ser esse manual de instruções que ninguém te deu, mas que muda completamente o jogo. Porque viver com intenção, com consciência e com foco no que importa é talvez a maior forma de liberdade que existe. E essa liberdade está disponível para você agora.
Você está vivendo no piloto automático? Como o estoicismo pode te acordar para a vida? Você já teve aquela sensação estranha de que está vivendo, mas não está realmente presente? Como se os dias estivessem passando por você e não com você. Isso acontece mais do que a gente imagina. Acordamos, olhamos o celular, escovamos os dentes, tomamos café, pegamos trânsito, trabalhamos, voltamos para casa, assistimos alguma coisa, dormimos, e no dia seguinte, tudo se repete. Você se reconhece nisso? Isso é o piloto automático. E viver assim é como existir numa névoa, onde a vida escorre pelos dedos, sem que a gente perceba. É aí que o estoicismo entra como um soco de realidade. Ele grita: acorda, a vida é agora. Os estoicos eram obcecados pelo tempo, mas não pelo tempo como relógio ou calendário. Eles se preocupavam com o uso do tempo, com a qualidade da atenção. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia: não viva como se você tivesse milhares de anos pela frente. A morte paira sobre você. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom. Essa frase não é para assustar, é para despertar, para tirar você da anestesia que a rotina causa. Porque a verdade é que, se você não está no presente, você não está vivendo. Você está apenas sobrevivendo. E o mais curioso é que muitas vezes nem percebemos esse estado automático, porque ele é confortável. Ele evita o confronto com nossos próprios sentimentos, evita que a gente encare as frustrações, os medos, os vazios. Mas o preço disso é alto. Perdemos momentos preciosos, conexões reais, oportunidades únicas. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que a consciência plena, o famoso viver o agora, não era um clichê motivacional. Era uma necessidade prática. Uma ferramenta de sobrevivência mental e emocional. O piloto automático tira de você o poder da escolha. Quando você não está consciente, você não escolhe como reage, você apenas reage. Você não escolhe o que sente, você apenas sente e se deixa levar. E esse é um dos maiores perigos da vida moderna. Viver reagindo ao mundo, sem nenhum filtro, sem nenhuma direção. O estoicismo ensina justamente o contrário. Ele te dá ferramentas para observar, refletir e agir com intenção, para que cada atitude seja uma decisão e não um reflexo inconsciente. Imagine agora que você acorda amanhã e decide viver diferente. Antes de olhar o celular, você respira fundo, sente o ar entrando, observa o corpo desperto. Você se pergunta: o que está sob meu controle hoje? E com essa pergunta simples, você muda a rota. Você assume o volante. Porque quando você está desperto, consciente, você começa a escolher o que alimenta sua mente, o que merece sua energia, o que precisa ser deixado para trás. Isso é viver de verdade. O piloto automático é um inimigo invisível. Ele não grita, não avisa. Ele apenas te envolve devagar, até que você não saiba mais quem você é, o que você quer, ou por que acorda todos os dias. O estoicismo é o oposto disso. É a arte de estar acordado, de viver com clareza, de lembrar todos os dias que a vida é uma chance única e que desperdiçá-la é a maior tragédia silenciosa que alguém pode cometer. Foque em você, a chave estoica para reconquistar sua paz interior. Sabe por que tanta gente vive esgotada, ansiosa e com a sensação constante de que está sempre em dívida com a vida? Porque a maioria está focando no lugar errado. Está tentando controlar o incontrolável. Está gastando energia com o que está fora do alcance. A opinião dos outros, o comportamento alheio, o passado, o futuro. Tudo isso está fora das nossas mãos. Mas o estoicismo te mostra uma verdade libertadora. Existe um território onde você tem controle total, você mesmo. E é exatamente aí que você precisa focar se quiser recuperar a sua paz interior. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, dizia que a base da liberdade
está em distinguir aquilo que depende de nós daquilo que não depende. Parece simples, mas é profundamente transformador. Quantas vezes você perdeu o sono por algo que alguém disse? Quantas vezes deixou de fazer o que queria por medo do julgamento dos outros? Quantas vezes permitiu que o mundo externo ditasse o seu humor, suas decisões, seu valor? Isso é como entregar as rédeas da sua vida nas mãos de pessoas que nem sempre sabem o que estão fazendo com as próprias. Focar em si mesmo é retomar o controle. Só que esse foco não é egoísmo. Pelo contrário, é responsabilidade. É você assumir o comando da própria mente, das suas reações, dos seus valores. É você criar uma base interna tão firme que nada de fora te desestabiliza com facilidade. Isso não significa ser indiferente, mas significa ser seletivo. Você escolhe onde vai colocar sua atenção, sua energia, sua alma. E essa escolha muda absolutamente tudo. Porque quando você se fortalece por dentro, o que vem de fora não te quebra, apenas passa por você. O mundo está constantemente tentando puxar nossa atenção. Redes sociais, notícias, comparações, cobranças, padrões inalcançáveis. A mente fica cheia, barulhenta, dispersa, e no meio desse caos, a gente se perde de si mesmo. O estoicismo te convida a fazer o caminho inverso. Em vez de tentar mudar tudo lá fora, volte para dentro. Olhe para os seus pensamentos, suas emoções, suas atitudes. Pergunte-se: isso está sob meu controle? Se sim, mude. Se não, aceite e siga. Parece simples demais para funcionar, mas é justamente essa simplicidade que traz clareza. É como se você estivesse no meio de uma tempestade. Enquanto tenta controlar o vento, a chuva, o trovão, você se desespera. Mas quando entende que não dá para controlar a tempestade, apenas como você atravessa ela, algo muda. Você se acalma. E a calma é uma arma poderosa. Quando você foca em si mesmo, no que pensa, sente, escolhe, você não se torna passivo diante da vida. Pelo contrário, você se torna mais ativo do que nunca, porque agora suas ações têm raiz, têm direção, têm propósito. Focar em si mesmo é um exercício diário. Não é um estado permanente, mas uma prática constante. Requer disciplina, requer presença, mas é uma escolha que te afasta do caos e te aproxima de algo que poucos experimentam de verdade: serenidade. E essa serenidade não vem de um mundo perfeito, mas de uma mente fortalecida. E é isso que o estoicismo te oferece. Não promessas de facilidade, mas uma estrutura mental que te permite enfrentar qualquer coisa sem perder a si mesmo no caminho. A filosofia espartana e a disciplina, o segredo para viver com propósito. Disciplina. Essa palavra assusta muita gente. Parece dura, pesada, quase militar. Mas e se eu te dissesse que a disciplina pode ser a chave que falta para você sair do caos e começar a viver com propósito de verdade? Os espartanos sabiam disso, e os estoicos também. Eles entenderam que viver bem não tem nada a ver com prazer imediato, mas com construção. E construção exige esforço, exige repetição, exige domínio de si. Enquanto o mundo grita por liberdade sem limites, essas filosofias antigas sussurram algo muito mais poderoso. A verdadeira liberdade vem da disciplina. Pensa comigo. Um guerreiro espartano não nascia forte, ele era formado. Desde criança, era treinado não só fisicamente, mas mentalmente. Aprendia a resistir à dor, ao medo, à tentação. Não porque ser insensível era bonito, mas porque eles sabiam que em momentos de crise, quem se entrega às emoções sem controle, perde. Já os estoicos aplicavam essa mesma lógica à vida civil. Eles treinavam a mente para suportar perdas, frustrações, críticas. Eles não negavam o sofrimento, eles aprendiam a conviver com ele sem se destruir. Isso é força de verdade, e essa força está ao seu alcance também. A disciplina estoica começa no pensamento e se reflete na ação. É acordar todos os dias
e lembrar que você não está aqui para viver no piloto automático. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não sente vontade. É manter sua palavra com você mesmo. E isso não se trata de rigidez sem alma. Se trata de compromisso com o que importa. Porque sem disciplina, você vira refém do momento. Refém do cansaço, da ansiedade, da vontade de adiar. E cada vez que você se rende a isso, você se distancia da vida que quer construir. Muita gente vê a disciplina como uma prisão, mas ela é o oposto. Ela é o que te liberta do vício da procrastinação, do hábito de começar e parar, da constante sensação de que você está ficando para trás. E não tem nada mais estoico e espartano do que fazer o que precisa ser feito mesmo sem aplausos, mesmo sem vontade, mesmo quando ninguém está vendo. Essa é a verdadeira força, aquela que ninguém pode tirar de você. Agora, pensa bem, o que aconteceria se, durante os próximos 30 dias, você aplicasse essa disciplina estoica em um único hábito que está tentando desenvolver? Acordar mais cedo, ler todos os dias, cuidar do corpo, meditar, estudar, parar de se sabotar. O que mudaria? Quanto mais perto você estaria da sua melhor versão. Essa é a proposta aqui. Usar a força interna, moldada pela disciplina, como um caminho para transformar sua vida. E se você está sentindo que esse conteúdo está te despertando, te fazendo pensar diferente, esse é só o começo. Se inscreve aqui no canal agora mesmo para não perder os próximos vídeos. Aqui, a gente não fala de filosofia como algo distante. A gente vive isso na prática, junto. Então já se inscreve e ativa o sino para caminhar comigo nessa jornada de mudança. Minimalismo mental. Como os estoicos e os espartanos lidavam com o excesso. A gente vive numa época onde o excesso virou normal. Excesso de informação, de estímulo, de comparação, de consumo. A mente da maioria das pessoas está sobrecarregada, confusa, estressada. E ainda assim, vazia. Porque no fundo, tudo isso é barulho. E o barulho impede a clareza. Os estoicos, assim como os espartanos, entenderam há milênios algo que hoje a neurociência confirma: menos é mais. E quando a gente aprende a aplicar o minimalismo mental, a vida muda de forma radical. Porque a paz que você busca não está no que você adiciona, mas no que você aprende a eliminar. Sêneca dizia que é tolo quem deixa sua vida cheia de ocupações sem utilidade. E quando ele falava isso, não era só sobre agendas lotadas, mas sobre uma mente que vive ocupada com pensamentos inúteis, preocupações que não servem para nada, julgamentos alheios, ruídos internos. O minimalismo estoico não é sobre viver com pouco no sentido material, mas sobre viver com clareza no sentido emocional e mental. É olhar para dentro e se perguntar: o que aqui está me atrapalhando mais do que ajudando? E ter coragem de soltar. Os espartanos eram treinados desde cedo a viver com o mínimo, mas esse mínimo era extremamente eficaz. O foco era na função, na força, na essência. Nada de luxo, nada de distração. E essa filosofia refletia em tudo, no corpo, na mente, no espírito. Eles acreditavam que a simplicidade era uma forma de manter a mente afiada, pronta para lidar com qualquer desafio. E você pode aplicar isso hoje. A sua mente precisa de espaço para pensar, precisa de silêncio para refletir, precisa de leveza para não colapsar. Quantas vezes você se sentiu mentalmente exausto, mesmo sem ter feito muito fisicamente? É o acúmulo invisível. Notificações, cobranças, pensamentos negativos, promessas que você faz e não cumpre com você mesmo. O estoicismo te convida a fazer uma faxina, a olhar para cada pensamento como se fosse um objeto na sua casa. Isso aqui tem utilidade? Isso aqui me fortalece ou me enfraquece? Isso aqui é meu ou foi colocado aqui por alguém? Essa triagem mental é uma prática poderosa e ela começa com um passo: consciência. A maioria das pessoas não percebe o quanto está sendo manipulada pelos próprios pensamentos.
Elas acreditam em tudo que pensam, como se a mente fosse um narrador confiável. Mas não é. A mente mente, e o estoico sabe disso. Por isso ele observa os próprios pensamentos como um vigia. Ele não aceita tudo, ele questiona. Ele escolhe o que entra. Ele define o que permanece. E esse filtro é o que gera clareza. E a clareza é o que permite você viver com mais direção e menos ruído. Aplicar o minimalismo mental na sua vida é abrir espaço para si mesmo. É parar de carregar o que não é seu. É ter coragem de ficar em silêncio quando todo mundo está gritando. É saber que você não precisa opinar sobre tudo, nem reagir a tudo, nem participar de tudo. Isso não é indiferença, é maturidade. É você se respeitar o suficiente para não se permitir ser levado pelo turbilhão. E quando você alcança esse estado, tudo desacelera. A mente respira, a alma agradece. Pare de buscar validação externa. Uma lição poderosa de Marco Aurélio. Você já reparou como estamos o tempo todo tentando provar algo para alguém? Queremos ser reconhecidos, elogiados, notados. Publicamos nas redes esperando curtidas. Tomamos decisões pensando no que os outros vão dizer. Escolhemos caminhos baseados no olhar alheio. E quanto mais fazemos isso, mais nos afastamos de nós mesmos. Marco Aurélio, imperador e um dos maiores nomes do estoicismo, escreveu em seu diário, que nem era para ser publicado, que a tranquilidade vem quando você para de tentar agradar a todos. E essa talvez seja uma das lições mais difíceis e mais libertadoras da vida. Parar de buscar validação externa. A validação vicia. É um vício sutil, mas poderoso. Porque quando você se acostuma a depender do olhar do outro para se sentir bem, você entrega seu valor nas mãos de quem nem sempre te conhece, nem sempre te entende, e muitas vezes nem se importa de verdade. Isso te torna vulnerável, instável, frágil. Os estoicos entendiam que a única opinião que realmente importa é a da sua consciência. Se você está em paz com o que pensa, com o que sente e com o que faz, o que vem de fora pode até balançar, mas não te derruba. Marco Aurélio enfrentava críticas constantes. Era um líder, mas também um homem sensível, reflexivo, e usava a filosofia como escudo e bússola. Ele escrevia para si mesmo como forma de se lembrar de quem era. E isso é algo que você pode fazer hoje. Escrever, pensar, refletir, não para mostrar para os outros, mas para se reconectar com quem você realmente é. Porque a verdade é que enquanto você estiver vivendo para impressionar, você nunca vai estar vivendo de verdade. Vai estar atuando, encenando, esperando aplausos que nunca vêm do jeito que você espera. Pare e pense. Quantas decisões da sua vida foram tomadas com base no medo de ser julgado? Quantas coisas você deixou de fazer porque o que vão pensar? Esse pensamento te aprisiona. Ele te coloca numa gaiola invisível, onde a chave está do seu lado o tempo todo. Os estoicos te entregam essa chave quando dizem: você não controla o que os outros pensam, sentem ou falam, mas você controla a sua mente. E isso, por mais simples que pareça, muda tudo. A força interior nasce quando você se basta, quando o seu valor vem de dentro, e não de curtidas, comentários ou aplausos. Isso não significa viver isolado, mas significa viver livre. Livre para ser quem você é, sem precisar moldar sua essência para caber nas expectativas alheias. Livre para errar, aprender, crescer, no seu ritmo, no seu tempo. E essa liberdade começa com uma decisão: a de parar de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. E se você está ouvindo isso agora e sentindo que essa mensagem falou diretamente com você, comenta aqui embaixo a palavra liberdade. Só isso. Escreve liberdade nos comentários para me mostrar que você está decidido a viver com mais autenticidade, sem se prender à necessidade constante de aprovação externa. Eu vou estar de olho nos comentários.
e quero ver quantas pessoas estão realmente prontas para dar esse passo. Epicteto e o poder de escolher sua atitude diante da dor. Epicteto não nasceu em berço de ouro. Pelo contrário, ele nasceu escravizado. Passou parte da vida vivendo sob ordens de outros, com pouca ou nenhuma liberdade externa. Mas foi exatamente nesse cenário que ele desenvolveu uma das ideias mais poderosas do estoicismo. Você pode não controlar os eventos, mas sempre pode escolher a sua atitude diante deles. E essa ideia, simples na forma, é uma das ferramentas mais impactantes que alguém pode usar para transformar sofrimento em força. Enquanto muitos se perdem tentando mudar o que está fora, Epicteto focava na única coisa que ninguém podia tirar dele: a forma como ele interpretava o que vivia. Ele dizia: o que afeta o homem não é o que acontece com ele, mas como ele interpreta o que acontece. Essa frase é uma revolução interna, porque, se levada a sério, ela coloca você no comando, até mesmo nos momentos mais difíceis. Não se trata de negar a dor, mas de não deixar que a dor defina quem você é. Todos nós, em algum momento, enfrentamos perdas, frustrações, injustiças. Mas o que diferencia alguém que afunda de alguém que cresce com isso não é o que aconteceu, é o que foi feito com aquilo. É a postura, é o significado atribuído. E o estoicismo nos ensina que a dor pode ser uma professora brutal, mas extremamente eficaz. Ela revela a verdade sobre nós. Ela testa os nossos limites. E muitas vezes é através dela que descobrimos forças que nem sabíamos que existiam. Epicteto não buscava eliminar o sofrimento. Ele buscava usar o sofrimento como combustível. Ele acreditava que a adversidade era o cenário ideal para praticar as virtudes estoicas: coragem, paciência, resiliência, sabedoria. E quando você encara seus desafios dessa forma, algo muda. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que eu posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva é onde a dor começa a se transformar em poder. Pensa agora em uma situação que te machucou. Pode ter sido uma perda, uma decepção, um fracasso. Você ainda carrega essa dor? Se sim, talvez ela ainda esteja esperando para te ensinar algo. Talvez você ainda esteja olhando para ela com raiva, culpa ou medo. Mas e se você olhasse para ela como Epicteto olharia? Como uma oportunidade de crescimento, como uma chance de fortalecer a mente, de testar a própria filosofia de vida. A dor, por mais dura que seja, pode ser o ponto de virada. E o estoicismo te dá ferramentas para atravessá-la com dignidade. Não é sobre vencer sempre. É sobre não se perder, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre se manter firme, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Porque no fim das contas, a sua atitude é a sua maior arma. E ela está sempre, sempre nas suas mãos. Acorde agora. O tempo está passando e você está desperdiçando seu potencial. Você já sentiu como se estivesse esperando por um momento ideal que nunca chega? Como se sempre faltasse alguma coisa para finalmente começar a viver a vida que deseja? Talvez mais dinheiro, mais tempo, mais coragem, mais apoio. E nesse quase, os dias vão passando. As oportunidades vão escorrendo. O tempo vai sendo consumido por promessas que nunca se cumprem. O estoicismo é direto, quase cruel, mas necessário ao dizer: a vida não espera ninguém. E o tempo que você está desperdiçando agora é tempo que nunca mais volta. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Essa é uma das máximas mais provocadoras dos estoicos. Não é uma frase triste. É um lembrete, um chamado à urgência, um soco de realidade que corta o excesso de ilusões. Porque quando a gente aceita a finitude da vida, começa a valorizar cada instante como se fosse único, porque ele é. Você não tem controle sobre quantos anos vai viver, mas tem total responsabilidade sobre o que faz com o seu agora. E a verdade é que muita gente não está vivendo. Está apenas adiando a própria existência.
Você já parou para refletir quantas coisas você deixa de fazer por medo de errar? Quantas ideias você nunca tirou do papel por insegurança? Quantas palavras não foram ditas por orgulho? Quantos passos não foram dados por paralisia? E o que é mais assustador, nada disso volta. O estoicismo ensina que o tempo é o nosso recurso mais valioso. E diferente do dinheiro, você não pode guardar nem recuperar. O tempo ou é bem usado ou é perdido. E quando você entende isso de verdade, você começa a viver com outra intensidade. Muitas pessoas só despertam quando algo trágico acontece. Uma perda, uma doença, uma despedida. Só aí percebem que estavam dormindo, que estavam adiando a felicidade, que estavam guardando a melhor versão de si mesmas para um dia que nunca veio. Mas você não precisa esperar que a dor te acorde. Você pode acordar agora. Você pode decidir que hoje é o dia em que tudo começa a mudar. Que você vai parar de culpar as circunstâncias e vai assumir o protagonismo da sua história. Marco Aurélio escreveu que é ridículo não escapar da própria vergonha e ainda tentar escapar da morte. O que ele queria dizer com isso? Que a morte é inevitável. Mas viver uma vida que você respeite, isso é uma escolha. Uma escolha que você pode fazer todos os dias. E essa escolha começa por enxergar o tempo como o bem mais precioso que existe. Não desperdice. Não trate a vida como um ensaio. Isso aqui já é o espetáculo. Se você sente que algo dentro de você está inquieto agora, talvez seja a sua consciência gritando por mudança. Talvez você esteja cansado de viver pela metade, cansado de se sabotar, cansado de adiar. E essa sensação é boa, porque mostra que você ainda está vivo, ainda há fogo, ainda há caminho. E o melhor momento para agir não é quando tudo estiver perfeito, é agora. Justamente porque nada é garantido, nada é eterno, nada está 100% sob controle. Mas a sua atitude diante do tempo, isso está. Transforme sofrimento em força, o caminho estoico para a resiliência emocional. A dor faz parte da vida, isso é inegável. Mas o que diferencia aqueles que afundam dos que se tornam mais fortes é o que fazem com essa dor. Os estoicos sabiam que o sofrimento, quando bem direcionado, pode ser uma fonte infinita de transformação. Eles não enxergavam os desafios como maldições, mas como treinamentos da alma, provas que lapidam, momentos que revelam quem você realmente é. E é aí que entra o conceito de resiliência emocional estoica. Não se trata de evitar o sofrimento, mas de aprender a crescer através dele. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo depois de grandes quedas, voltam ainda mais fortes? Elas não são especiais. Elas apenas escolheram não se vitimizar. Elas aprenderam a ver a adversidade como parte do processo de evolução. E essa é uma habilidade treinável. O estoicismo te ensina a aceitar o que não pode ser mudado, mas jamais se acomodar. Aceitar aqui não é se conformar, é ter consciência, é usar a razão para dizer: isso aconteceu, e agora, o que eu faço com isso? Esse é o ponto de virada. A vida vai te testar, vai te quebrar, vai te colocar de joelhos em alguns momentos. E nesses momentos, você vai ter duas opções: se entregar ou crescer. Os estoicos escolhiam crescer. Eles usavam cada dor como matéria-prima para a virtude, cada falha como campo de aprendizado, cada golpe da vida como oportunidade de fortalecer a mente e o espírito. E isso não é utopia, é prática diária, é treino de pensamento, é domínio emocional e, acima de tudo, é decisão. Transformar sofrimento em força é uma escolha que começa dentro. É parar de perguntar: por que comigo? E começar a perguntar: o que isso está tentando me mostrar? É usar as quedas para levantar mais consciente. É não deixar que a dor te defina, mas permitir que ela te refine. E isso é tão poderoso que, quando você olha para trás, percebe que as experiências mais difíceis foram justamente as que mais te moldaram, as que mais te empurraram para frente.
as que mais te revelaram a sua verdadeira força. E se você ficou comigo até aqui, isso já diz muito sobre você. Significa que dentro de você existe uma força adormecida, pronta para despertar. Um desejo real de mudar, de crescer, de tomar as rédeas da própria vida. E eu quero te agradecer profundamente por ter ficado até o final desse vídeo. De verdade, esse compromisso que você teve com você mesmo agora é um sinal claro de que você está no caminho certo. Então, se essa mensagem tocou você de alguma forma, faz o seguinte: curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino para continuar nessa jornada comigo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E para eu saber que você está comprometido de verdade com essa transformação, comenta aqui embaixo a palavra liberdade. Isso vai me mostrar que você faz parte desse grupo seleto de pessoas que não aceitam mais viver no piloto automático. E agora, aproveita que você está nessa energia de mudança e assiste o próximo vídeo que já está aqui na tela. Ele vai aprofundar ainda mais tudo isso que você acabou de ouvir e te dar novas ferramentas para continuar essa caminhada estoica. Vai lá, te espero no próximo.